show de horror dos brasileiros, todas as dúvidas. Eu tinha feito um vídeo aqui mostrando alguns lutadores específicos, né? E o que significava esse evento para cada um deles. O resultado foi impressionante. Assiste aí que eu vou te contar tudo que rolou no UFC 308. Fala galera, Rafael aqui. Já vou pedir pra vocês deixarem a curtida no vídeo, comenta alguma coisa aí, eu leio tudo que vocês escrevem, isso é muito importante, esse engajamento de vocês pro canal sair da lama e o YouTube continuar empurrando a gente pra cima. Então eu conto sempre com a ajuda de vocês, bora pro vídeo. Eu tinha feito um vídeo, acho que na quinta-feira, com alguns lutadores selecionados e que como, dependendo do resultado que acontecesse agora no UFC 308, ia mudar drasticamente a carreira e o sentido da divisão de cada um que esses caras estão. Então eu vou começar falando desse evento por essa lista de lutadores que eu fiz no outro vídeo, ok? A gente vai começar pelo Bruno Blindado, que não consegue uma vitória. Aliás, todos os 6 brasileiros do card perderam as lutas. Foi um negócio assim, aterrorizante. O Blindado irreconhecível, ele até fez um vídeo aqui. Gente, isso é um negócio sério. Ele acabou fazendo um vídeo explicando o que tá rolando e eu vou deixar aqui pra vocês verem. Fala, galera. Eu tava esperando, né, um dia falar sobre esse assunto com a Vitória, né? Pra não ter motivo de alguém vir falar que era desculpa, né? Mas eu vou falar pras pessoas que já passaram por isso e pessoas que tem vergonha e pessoas que gostam de mim, né? Eu sou um cara que me dedico muito à minha vida profissional e pessoal também, né? Na vida pessoal eu sou muito feliz, muito realizado como homem, mas já tem alguns anos aí que eu venho sofrendo no octógono por umas crises de ansiedade muito forte. Pra quem já teve, quem não sabe como é que é, a impressão que dá é que você parece estar morrendo afogado, você fica cansado, sem força. Tudo que eu queria era não estar mais ali no octógono quando terminou o primeiro round, que veio o segundo, que veio a crise. Eu fico muito cansado. Meu batimento parece que vai sair pela boca. Eu fico muito mal. Eu perco todo o foco da luta. Na minha cabeça eu já quero sumir dali, sabe? Já tem uns 4 anos que eu vinha sofrendo com isso, mas eu demorei para procurar ajuda. E agora, hoje, eu estava muito bem. Estou fazendo todo o trabalho, faço yoga para me acalmar, faço tudo. Mas tem luta que é difícil, tem luta que é mais difícil do octógono, tem luta que é com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração. Eu sou um cara que me cobro muito, me dedico muito à minha vida, me cobro muito como pai, como esposo, como amigo, como filho. E agora a minha preocupação não é mais nem com o UFC, com o Bruno Blindado, é apenas com o Bruno Homem. Eu tenho uma vida ainda pela frente. E eu não vou voltar a lutar dessa forma. Eu não sei bem como vai ficar a minha situação no UFC, se eu vou ser demitido ou não. Caso eu não seja, eu vou pedir um tempo. Eu preciso de um tempo, eu preciso fazer um check-up no meu corpo. Eu preciso de um tempo pra mim. Eu fiz 10 lutas aí, né, cara? Eu sou um dos caras que mais tem luta em pouco tempo no UFC. Então, eu preciso me cuidar. Pra quem gosta de mim, pra quem tem vergonha, peça ajuda. Não tenham vergonha. Quem for criticar, vai criticar de qualquer forma. Peçam ajuda, não tenham vergonha. Antes da luta do Blindado, teve a luta do Carlos Leal, a estreia do Carlos Leal, né? Carlos Leal veio da PFL, ele chegou até a ter um sucesso lá na PFL quando ele chegou a vencer o cara que tinha sido o campeão do evento no ano anterior, mas logo depois, acho que eu não acompanhei muito de perto. Ele acabou pegando essa luta contra o Renato de última hora, entrou lá, ganhou bem a luta, eu achei. Eu não achei que teve dúvida, não. Eu marquei 2-1 pro Carlos Leal, mas eu achei que ele ganhou de forma convincente. Teve um juiz que deu os 3 rounds pro Renato, aí não dá, né? Aí já foi um banho de água fria na cabeça da gente, mas escuta, não teve ninguém mais que fez por merecer uma dúvida ou uma vitória. Todos os outros brasileiros não conseguiram vencer. O que lutou melhorzinho ainda foi o Vitor Hugo, mas por outro lado o Vitor Hugo ficou 4 quilos acima do peso. Milagre os caras terem aceitado essa luta, é sinal que eles estavam muito confiantes mesmo. Mas de resto, o Bruno Huck finalizado no terceiro round, Rafael dos Anjos, na segunda combinação ele cai, bota a mão no joelho, então ele se contundiu, TKO também, vitória no primeiro round. E o Rafael Cerqueira, que entrou como favorito, também foi nocauteado no primeiro round, vitória ali por nocaute técnico, né? Então, puta, eu não vou falar vexame, porque é fácil sentar aqui e ficar falando, os caras são ruins e tal, não é bem assim, mas foi feio. Falar que foi bonito não dá, né? Foi bem feio. E aí, concluindo essa parte do vídeo que eu tinha feito anteriormente, o Bruno Blindado, que agora tá com 4 derrotas seguidas, a gente não sabe o que vai acontecer no evento com ele, e o Rafael dos Anjos, que pela primeira vez
fica com 3 derrotas seguidas. Eu tinha até falado no outro vídeo que toda vez que ele tinha 2 derrotas, ele voltava e conseguia uma vitória. Então, dessa vez não conseguiu, saiu com lesão, tudo bem, esperar que ele volte. Hoje, inclusive, foi aniversário de 40 anos dele. Não sei quanto mais que ele tem de estrada aí, não deve ser muito. Mas é isso, não deu pra gente. E esses caras, principalmente, que a gente tinha falado que eu tinha falado no outro vídeo, que aquele alerta vermelho começa a piscar agora definitivamente tá ficando mais forte. É triste dizer isso, mas eu acho que o Bruno Blindado não sobrevive a um possível corte no UFC. O Rafael dos Anjos eu acho que é outro caso, porque ele já foi campeão e tal, mas tá chegando a hora também, né? Aí a gente entra no card principal. Um dos caras que tinha muita dúvida, tinha feito performances mornas e tinha um hype absurdo, né? Eu até falei, o cara é garoto propaganda na Rússia. Eu tinha até mostrado um vídeo da propaganda pra vocês. O cara é garoto propaganda do UFC na Rússia, o pirata, contra o pessoal fazer streaming pirata e tal. E eu falei aqui que ele só tinha hype, até aí ele só tinha hype mesmo. Hoje, ele calou a boca de quem achava que era só hype. Eu, por exemplo. Porque quando eu falo que o cara é só hype, vocês têm que entender que eu não tô sendo hater, entendeu? Eu tô falando que ainda não convenceu. Quer dizer que o cara é um merda? Óbvio que não. Eu só tô dizendo que o que ele apresentou até agora não foi convincente. Mais ou menos a mesma coisa que eu tinha falado do Topuria. Calma que eu vou chegar nele, Então, ó, Shara Bullet convenceu, dessa vez convenceu mesmo. Puta, nocaute lindo de golpe girado. Falou que agora vai registrar esse golpe, né, o rodado de 2 lados ali, o negócio doido, foi muito bem, tirou onda e assim, confirmou o hype mesmo, ó, carimbo aqui, vou mandar fazer um carimbo, o hype é real, e é isso aí. Aí, movendo pra cima no card, sem muita surpresa, o Lerone Murphy vence o Danig, levou um susto ali, cheguei até a achar que o Danig ia acabar com as múltiplas de todo mundo, porque eu acho que o Lerone Murphy era um dos caras que menos pagava pagava 1,20, 1,30 talvez, alguma coisa assim. Ele era muito favorito contra o Danig. O Danig veio bem, veio forte e tal, não resistiu, foi vitória de decisão pro Lerone Murphy. Eu não sei o que vocês acharam dessa luta aí, comenta aí e me fala, tá bom? Foi uma luta boa, acho que todas as lutas do card oficial ali foi boa. O que dá impressão às vezes é que esses cards numerados do UFC têm ficado tão bons, que parece que eles ficam coletando luta boa nesses Fight Nights, assim, e casando pros cards numerados, sabe? Porque, pô, é impressionante que quando esses caras querem fazer um card bom, o card é bom, assim, a gente fica com raivinha porque os brasileiros não ganharam, mas teve luta boa, né? Teve luta muito boa. Acho que a luta do Blindado não foi boa, e talvez alguma outra lá, não lembro de cabeça agora, mas eu acho que, no geral, o card é muito bom. Eu queria saber de vocês que nota que vocês dariam pra um card desse. Eu acho que, sem birrinha, assim, é uma das piores lutas do card, é essa próxima luta que eu vou falar agora, que era a luta que a gente já tava com uma birra por causa do Poatan. Dana White já tava preocupado, ele tinha falado. Aliás, não foi ele que falou, né? Quem falou foi o próprio Ankalaev, que o Dana White disse que pra ele disputar o cinturão, ele não tinha que só ganhar, ele tinha que ganhar e lutar bem. Eu vou deixar vocês comentarem aí pra vocês não ficarem me chamando de Pacheco depois. Eu quero saber se vocês acharam que ele convenceu alguma coisa com a vitória que ele teve sobre o Hackett ali. Eu não achei. Então, eu quero saber o que vocês acharam. Eu achei que o que ele apresentou ali, ele não mostrou nada demais, é só mais um cara ali. Então, me fala aí o que vocês acharam da luta do Ankalaev e o que vocês acham de uma luta dele contra o Poatan. Todas as análises que a gente fez aqui, inclusive com o Parrumpinha, né? Eu cheguei pro Parrumpinha no telefone e falei, pô, Parrumpa, assiste uns vídeos, assiste umas lutas, e vem e faz uma análise completa aqui. Eu vou até deixar o link pra vocês aí, se vocês quiserem olhar, tá? Ele faz uma análise assim, tipo, ele assistiu as lutas e ele faz um breakdown do que poderia acontecer numa luta entre o Poatan e o Ankalaev. E todo mundo, o consenso geral era de que o Poatan vence o Ankalaev e vence o Ankalaev bem. O Ankalaev pode levar pro chão e tal. Gente, ele quase não usa, acho que os caras falaram. A porcentagem de queda desse cara é de 30 e poucos %. Então, queda, esse jogo de grappling nem faz parte do jogo do cara mesmo. O negócio do cara é em pé, trocação, e a gente viu que não tem nada de espetacular. Óbvio que é um cara perigoso, mas a gente tá falando de trocação de altíssimo nível, que o Poatan tá um nível acima, e eu acho que um cara desse não acha nada contra a Adesanya, eu acho que um cara desse não acha nada contra o Prohaska, e eu acho que ele não acha nada contra o Poatan, muito menos. Então, aí a gente vai vir, então carimba mais um cara da lista do vídeo que eu tinha falado, que era o Ankalaev. O que podia acontecer com o Ankalaev, né? Agora a gente vai ficar na dúvida.
que vai acontecer? Todo mundo falando, inclusive o Poatan teve aqui na segunda-feira e falou, confirmou, né, que entre os médios, entre descer para os médios e subir para os pesados, tá muito mais perto de fazer uma luta subindo para os pesados. Então, provavelmente o Ankalaev deve esperar, eu não sei se eles botam o cinturão interino. A experiência que eles têm com o Ankalaev e cinturão interino é terrível, né, que foi aquela luta que acabou em empate, ninguém ficou com o cinturão, e na raiva ali, no ódio, eles marcaram Glover Teixeira e Jamal Hill para um evento no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram disso. A próxima luta é mais um cala-boca pra mim, por causa dessa história do hype, porque eu falei a mesma coisa do Chimaev. E de novo, eu não tô sendo hater, eu só achava que por enquanto, pelo que a gente viu, era mais hype do que realidade. Era um cara que foi muito bem no comecinho ali, aí depois ele ganha do Durinho, aí ele começa a ter problema pra bater o peso, ele começa a ter problema de saúde, aí ele sobe pros médios, faz uma luta contra um Usman, que pegou a luta assim com 5 dias de aviso, chegou pesadão, quase ganhou desse cara, levou um aperto no começo ali e tal, mas aí o Chimaev morre no gás e ficou aquela história, pô, essa luta tinha 3 rounds, se fosse uma luta de 5 rounds, o Usman tinha ganhado. E aí a gente vai pro Chimaev no UFC 308, contra nada mais, nada menos que Robert Whittaker, que é, sei lá, top 3, top 4 da história da divisão, da história recente da divisão, talvez. Nos últimos 5, 6 anos, esse cara lutou com todo mundo, ganhou, perdeu, foi campeão, só perdeu pra Adesanya e pro Dricus du Plessis, que é o atual campeão. Então, era uma coisa que, na minha cabeça, é a hora de se provar. E, rapaz, como se provou? O cara tirou o Whittaker pra nada. Pra nada. Começou a luta ali, ele já mergulha, já leva o Whittaker pro chão. Os caras falaram na transmissão que a mandíbula do Whittaker pode ter estourado. Acho que o Chimaev, ou alguém do time do Chimaev falou que ouviu estalar e o Whittaker bateu rápido também. Eu vi uns posts no Instagram já confirmando mesmo que deu um problema na mandíbula, estourou mesmo a mandíbula do cara. E, bicho, que cara sinistro, que cara sinistro. Eu acho que a parte negativa, se tiver alguma parte negativa disso, é que a gente não viu o cara render, na verdade, entendeu? A gente viu, pô, sei lá, 3 minutos de luta, 2 minutos de luta. Impressionante. Um negócio absurdo. Agora, precisa ver como é que esse cara... As perguntas que a gente tinha sobre condição física, sobre gás, ele aguenta, não foram respondidas. Não precisou também. Não tô, pelo amor de Deus, não tô tentando tirar o mérito do cara. O cara tirou onda demais, assim, absurdo. Contra o cara, provavelmente, se não fosse o campeão, acho que o cara mais perigoso que ele podia lutar. Então, a questão vai ficar de novo pra próxima luta, com quem ele for lutar e como que pode ser. Se a pessoa conseguir defender esse primeiro round, esse segundo round, e a luta chegar num terceiro round com esse ritmo que ele põe, o que pode acontecer? Essa questão definitivamente fica, mas a questão do hype, mais uma carimbada aqui do hype é real e vale a pena mesmo. Parabéns pro Chimaev. Nossa, eu fiquei, pô, tô impressionado até agora. Aí a gente vai pra luta principal. Luta principal é aquela história do tipo, a gente meio que já sabia, mas não queria acreditar, né? Muita gente achando que o Max conseguia levar pra distância, muita gente achando que não, muita gente torcendo pro Max, eu inclusive torcendo demais pro Max, mas eu tinha falado também que se me apontassem uma arma e me fizessem escolher alguém, eu escolhi o Topuria. O Max ganha o primeiro round, antes do final do segundo round, tipo 1 minuto antes, os caras falaram na transmissão que o Max já tinha dado mais de 200 golpes em menos de 2 rounds. Era assim, tava tudo se encaminhando pra um negócio lindo. E aí meio que deu o que todo mundo meio que esperava, né? Tipo, ele não tá achando a distância, não tá achando... Até que achou tal da distância. E aí não deu pro Max. Primeiro cara, Ilia Topuria, primeiro cara que nocauteia o Max Holloway. E... eu fico meio triste pelo Holloway, mas a divisão tá bem entregue, porque olha, que cara legal de assistir, o cara é bom de boxe, o cara é bom de chão, ele vai pra porrada, isso foi muito legal. Chamou o Max no comecinho ali, né, o Max não quis saber daquilo. Eu tinha feito um vídeo aqui e muita gente reclamou e que não sei o quê, porque eu tinha feito um vídeo falando do tal do hype de novo, do Topuria, que de novo, carimbo aqui ó, pum, confirmado, hype é real. Mas a história era, na minha cabeça, funcionava assim, ele ganhou do Volkanovski, bravo, maravilhoso. Era o Volkanovski 100% do Volkanovski? Provavelmente não, porque tava vindo de um nocaute 3 meses antes, né, contra o Makhachev. Então, provavelmente não pegou um Volkanovski 100%. E era disso que eu tava falando. Eu falei, gente, o cara só ganhou de um Volkanovski que apareceu não 100% para lutar. Então, o hype só vai confirmar depois que ele lutar com o Holloway, e a gente vê o que aconteceu.
Vimos o que aconteceu. Não deu pro Holler, mas não deu, assim, deu um upzinho no começo. Ele só que se fosse, opa, será? Não será. Não será. Ilha Topuria, muito bom. O futuro da divisão. O cara é completo, o cara é muito top. Marrento, mas vai fazer a próxima luta lá no estádio do Real Madrid, na Espanha, para 80 mil pessoas. Então acho que essa marra dele tá funcionando. E não é só marra, né? Marra é hype e entregar na hora da luta, que é o mais importante. Então é um cara que faz a gente querer assistir, como o Max, né? O Max faz a gente querer assistir. Eu nunca tive birra dele igual vocês estavam achando. Eu só falava que, gente, calma, que vamos esperar essa luta passar. Agora que a luta passou, pode ir, pode correr, pode pular, pode gritar, que o cara é foda mesmo. Foi um lutão, foi um evento ótimo, eu gostei muito. E eu quero saber de vocês. Me conta aí o que vocês acharam, me conta qual é o próximo passo pro Max. O Max disse que tem vontade de defender o cinturão BMF contra o Justin Gage, para dar uma revanche para ele, que ele sente que se ele tivesse perdido, o Justin teria feito isso por ele. Próxima luta do Topuria, ele já tá falando que é óbvio que ele não vai pra Austrália lutar contra o Volker, falou que vai ter que ser na Espanha. Dana White confirmou em uma dessas coletivas de imprensa essa semana que vai olhar e provavelmente o UFC vai pra Espanha em 2025. Então, olha, é certo que esse cara vai defender. Já pensou uma luta contra o Conor McGregor na Espanha, num estádio? Meu irmão, porque vai ter que ser um negócio assim pra lotar um estádio, né? 80 mil pessoas, 90 mil pessoas. Se bem que esse cara tem os caras do Real Madrid, o Real Madrid por trás, né? Eu posso estar falando Real Madrid ou Barcelona. Se não me falha a memória, é o Real Madrid. Então já é meio caminho andado pra lotar aquele estádio, pra ver o cara lutar, né? Vamos torcer, porque quanto maior o UFC ficar, mais diversão pra gente, mais cresce o canal, mais eu faço vídeo do Topuria e vocês vêm aqui assistir. Então, gente, um abraço pra vocês, deixa o like no vídeo, comenta aí, eu leio tudo que vocês escrevem, se tiver pergunta, manda, quiser me zoar por causa dos palpites, manda. Não fui tão mal assim. Vou botar meus palpites na tela aqui, ó, pra vocês verem, tá? Isso daqui são os palpites que eu mandei antes da luta e vocês podem ver o que eu errei, o que eu acertei aí. Eu vou começar a fazer isso todo evento. Vou dar um jeito de colocar o timestamp aqui pra vocês não acharem que eu tô trapaceando também, porque não faz sentido eu trapacear, mas só pra vocês saberem, beleza? Ó, comenta alguma coisa aí, deixa a curtida no vídeo, se você não é inscrito, considera se inscrever. Um grande abraço pra vocês, bom fim de semana e até a próxima. Valeu.